Videoaula de Axis. Nela, você irá aprender a fazer conexão com o banco com a linguagem VBA, cadastro, consulta, alteração e exclusão, através de comandos SQL, função randômica, RND, e também aprenderá a fazer relatórios com o próprio Axis. Primeiramente, abra o Axis. Crie um banco chamado Banco Biblioteca. Clique em criar. Entre no modo design da tabela para editar. Dê o nome de tab, CAD, livro. Crie o campo código, que será a chave primária, que é um campo que nunca se repete. O seu tipo será número, e não numeração automática. Livro do tipo texto, que é onde será colocado o nome do livro. Autor, editora, do livro texto também. Crie o campo descrição do tipo texto e ano do tipo numérico. Pronto, clique em salvar. Lá na barra vá na barra criar, design de formulário. Adicione a caixa de texto código, nome, autor, editora, ano e descrição. Adicione também os botões. O primeiro botão será o cadastrar, o segundo consultar e o terceiro relatório. Quem quiser o arquivo da videoaula vai estar no link abaixo no vídeo.
E por último, o botão aleatório, como eu havia falado. Esse é o nome que vai aparecer na programação. Você vai na propriedade outra, nome, CMD cadastrar. Vamos renomear todos os botões. CMD consultar. CMD relatório. Lembrando que não pode ter acento. CMD alterar. CMD excluir. E por último, CMD aleatório. Comece a renomear as caixas de texto também. TXT código. TXT livro. TXT autor. TXT editora. TXT ano. E por último, TXT descrição, sem acento. Salve formulário. FRM cadastrar. Esse é o visual do formulário. Ficou meio desalinhado, mas o que importa é a programação mesmo. Também na aba criar, clique em módulo. Clique em salvar e dê o nome do módulo. Chamarei de módulo conexão. Tanto faz, nele serão declaradas variáveis globais que serão visíveis e poderiam ser usadas em todos os formulários do nosso programa, e também funções de conexão e consulta. Variável comando. Essa variável você passará o parâmetro SQL. Por exemplo, consultar, que é o select, inserir, que é o insert, atualizar, update, e o excluir, que é o delete. A variável banco se conectará com o banco de dados. E através dessa variável
Poderemos fazer também a passar os comandos insert, delete e update, que não são possíveis de outra forma. Crie também uma variável chamada dataset. Nela, através de comandos select, você cria a tabela do banco de dados na memória RAM. Toda vez que você quiser lidar com a tabela, você vai usar essa variável. Mas somente com o comando select. Crie agora as funções function conexão. Toda vez que você iniciar o formulário, você tem que chamar essa função, que fará a conexão com o banco de dados e, vai inicializar a variável banco. Set banco igual corrente db, que significa que você estará usando o banco de dados local do próprio Axis. Crie também a função valida seleção. Set dataset igual a banco db open record set, quer dizer, você está abrindo o banco de dados para fazer uma leitura e gravação nessa variável através do comando. Esse comando é a variável que a gente criou lá em cima, e a variável dataset será do tipo db open dynaset, que é um tipo de dataset. É como você poderia usar esse dataset para pegar os dados da tabela. Lembrando que dataset é a nossa tabela na memória.
Prontinho, deu um salvar. Clique em fechar. Agora estamos prontos para fazer o primeiro botão, o botão cadastrar. Clique no botão cadastrar, aba eventos, crie um evento. Vá no evento load do formulário ao carregar. Nele, você chama a função conexão para inicializar a variável banco. Lembrando que em todos os formulários, ao inicializar, você tem que chamar essa função. Porque se você não inicializar a variável banco, você não poderá fazer consulta, cadastro, exclusão ou alteração dos dados. Crie uma subrrotina girar código, já que o nosso código não é numeração automática, então ele tem que ser girado, ó, como eu mostro. Ele não é numeração automática. Se ele fosse, você não precisaria daquela subrrotina. Mas como ele é somente do tipo número, e os números serão sequenciais, vamos criar a subrrotina girar código. O comando SQL será selecione todos os campos select asterisco from da tabela tab cad livro, colocando em ordem decrescente através do campo código. Ó, seleciona todos os campos em ordem decrescente. Para que isso? Porque ele vai pegar o primeiro, campo em ordem decrescente e adicionar mais um no campo código, que será o próximo código. Como fazer isso? Vou mostrar abaixo. Ó, validar a seleção. Se você está usando o comando select, chame essa função, que é a função que vai criar a tabela na memória. Será uma tabela virtual. Ela pega os dados da tabela do banco mesmo e cria uma tabela na memória RAM para que possa ser usada. Crie também a variável numCódio, que será a variável do tipo inteira, onde será gravado o código gerado através da subrrotina gerar código.
if se dataset ponto BOF, que significa begin, se for o primeiro registro, se isso for igual a verdadeiro, o código será o 1, porque é o primeiro registro, porque não há nenhum registro. Se esse campo do dataset for igual a true, quer dizer que não existem registros na tabela. Portanto, o num código será igual a 1. Agora, se já existirem registros, se não for o primeiro registro, else, coloque num código será igual a dataset código mais 1. Quer dizer, ele vai pegar o último código e adicionará 1. Por exemplo, se for o 20, o próximo código será o 21. Porque a gente selecionou os dados em ordem decrescente e o campo do dataset, o primeiro campo, a primeira linha da tabela será o último e não o primeiro, porque está em ordem decrescente na memória. Lembrando que todo if tem um end if. Pronto, a função girar código está feita. Lá no cadastrar, primeiramente, chame o método que criamos, girar código. Agora vamos fazer o comando insert. Então, através da variável comando, vamos passar um string de inserção, que é insert into tab que é de livro. Insere na tabela tab que é de livro, que é a nossa tabela de cadastro. Entre parênteses, passamos os campos código, vírgula, livro, autor, e vamos ver quais são os outros campos. Código, livro, autor, editora, descrição e ano. Os campos entre parênteses tem que estar igualzinho o que está na tabela.
Ó, o primeiro campo é o código. Então passamos a ele a variável no código, que é a variável do código que irá ser cadastrado. TXT livro, que é o valor que será guardado no campo livro. TXT autor, TXT, sempre lembrando que número tem aspas dupla e texto tem aspas simples e dupla. E o E serve para concatenar o valor da variável ou caixa de texto TXT editora, TXT descrição, o E para concatenar aspa dupla e simples, já que é do tipo texto. E ano, como havíamos colocado do tipo numérico, é aspas dupla somente. Feche o parênteses e feche a primeira aspas. Regras do insert. Primeiramente, insert into a tabela onde você quer cadastrar os dados. Depois vem os campos. Campo 1, campo 2, os campos existentes na tabela no qual você quer inserir os dados. Depois os valores, values. Aspas dupla se for número e aspas simples mais duplas se for texto. Agora que já fizemos o comando SQL, já que o comando SQL já está pronto, precisamos executar ele. Como é que faremos isso? Através da variável banco, que é a variável de conexão com o banco, ela executa os comandos delete, insert e update. Então, faremos assim, banco.execute a variável comando, que a variável está guardada no comando SQL que criamos acima. Vamos fazer o teste. O código não precisa ser digitado, já que ele será gerado através do método gerar código. Livro, Harry Potter. Autor, não sei. Editora, não sei. E ano, não sei.
Lembrando que no ano só se podem colocar números. Não coloque barra, não coloque nada. Só coloque o ano realmente. Clique em cadastrar. Vamos ver se foi cadastrado. Foi cadastrado com sucesso. Agora perceba que as TXT não foram limpas. Então temos aí, perceba que não foram limpas. Então temos que criar um método para limpar as caixas de texto. Ao fazer exclusão, ao fazer a alteração e ao fazer a inserção. Ó, coloque uma mensagem que vai aparecer para o usuário. Os dados foram cadastrados com sucesso. Lembrando que a message box é assim: message box, abre parênteses, texto que você quer que apareça para o usuário, depois ícone, depois botão, quais serão os botões, depois o título. Temos. Como havia falado, temos que criar o método limpar. Sub, limpar, abre e fecha parênteses, clock, txt, ano, ou código, igual a empty, que é vazio. Faça isso com todas as caixas de texto. Chame o método limpar depois da message box. Vamos fazer o teste. Digite o nome do livro. Clique em cadastrar. Os dados foram cadastrados com sucesso. Viu? As caixas de texto foram limpas. E o livro foi cadastrado. Selecione o botão alterar e coloque no campo bloqueado ativado igual a não. Porque eles só serão ativados se o consultar for pressionado.
Ah, já estava esquecendo. O cadastro só irá ser efetuado se as TXT estiverem preenchidas. Faça o if se TXT livro diferente de vazio, TXT TXT autor diferente de vazio. Faço o if verificando se todas as TXTs estão diferentes de vazio. Se elas estiverem, o cadastro será realizado. Caso não estejam, irá aparecer uma mensagem para o usuário. Lembrando que na message box, primeiro você digita o texto que vai aparecer para o usuário, depois o ícone, depois os botões e depois o título. End if. Pronto. O consultar está perfeito. Ó, necessário informar os dados para efetuar o cadastro. Entre no evento do botão consultar e agora vamos colocar o código para efetuar a consulta. E a consulta só será feita se o usuário digitou o código no qual deseja pesquisar. O comando de consulta é o select if. Selecione todos os campos da tabela tab de livro where onde código seja igual ao código que o usuário digitou. Você concatena com a TXT. E TXT código. Quer dizer, ele vai pegar todos os dados que estão na tabela e jogar no dataset.
chame a função validar seleção, que executa o comando passado à variável comando e joga no dataset. Para saber se o dataset está preenchido, colocamos se dataset.recordCount diferente de 0, quer dizer, se existe algum registro na tabela, ele foi jogado no dataset. Aí podemos jogar os dados do dataset nas txt. Se record count for igual a 0, quer dizer que não foi achado nenhum registro. Ó, já que o dataset é a tabela que nós temos na memória RAM virtualmente, colocamos assim: txt livre é igual a dataset e o campo que nós queremos pegar o valor que está no dataset. txt livre é igual a dataset, abre parênteses, o campo que você quer, livro, fecha parênteses. txt autor igual a dataset, abre parênteses, duas aspas, autor, fecha as duas aspas, parênteses. Isso irá se repetir com todas as txts. Se foi achado algum registro, os botões alterar e excluir serão habilitados. E os botões consultar e cadastrar serão desabilitados. cmd consultar.enable igual a false. E o else do dataset se for igual a 0. Ó, caso não tenha sido encontrado nenhum registro. Irá aparecer a mensagem para o usuário: não foram encontrados nenhum registro com esse código.
Fecha o end if. Else. Se o usuário não digitou nenhum código, vai aparecer a mensagem: necessário informar o código para efetuar a consulta. Agora é só fechar o end if. Pronto. Fizemos o comando, o método do consultar. Vamos fazer o teste. Digite o código. Não foi achado nenhum registro com o código, já que não havia sido cadastrado. Vamos digitar um código cadastrado. Consultar. Erro. Perceba que se você digitar o campo errado, não vai funcionar. Só faltou o A e mesmo assim não funcionou. Vamos testar novamente. Certinho. Ah, lembrando que o código também tem que estar desabilitado, porque o código não pode ser alterado. Entre no evento do botão alterar e agora utilizaremos o comando update. Ó, atualize a tabela. Atualize os campos da tabela. Aí você coloca assim, update, a tabela que você quer que atualize, 7, e os campos que você quer atualizar. Como eu havia falado, txt código tem que estar enable igual a falso. Não txt ano, txt código. Eu errei. Os campos que podem ser atualizados: o livro, o nome do livro pode ser atualizado, o autor, a editora, o ano e a descrição. Lembrando mais uma vez que texto é aspas simples e aspas duplas.
Ano, que é do tipo numérico, será aspa dupla, somente. Vai atualizar todos os campos onde código seja igual a txt código. Regras do update. Como eu havia falado, primeiro, a sintaxe é update. A tabela que você quer atualizar, set campo igual ao valor, campo 2 igual ao valor 2, where. Se você não colocar o where, ele vai atualizar todos os campos da tabela. Se você colocar o where, ele só vai atualizar os campos que você quer. Então, lembrando, com o where ele atualiza o registro que você quer através do código ou qualquer outra coisa. E se você tirar o where, ele vai atualizar todos os registros. Prontinho, agora só temos que executar. Como fizemos com o comando insert, chamamos a variável banco, que é a variável que se conecta ao banco de dados, ponto, esse execute comando, o comando que nós queremos executar. No lugar da variável comando, poderíamos também colocar somente a string SQL. Poderíamos colocar só o update que digitamos e passamos para a variável comando diretamente no execute.
Após atualizar, temos que voltar ao botão consultar e cadastrar para enable igual a true, e os botões alterar e excluir temos que colocar enable igual a falso novamente. E também temos que limpar as caixas de texto. Chamamos o método limpar que havíamos criado. Colocamos cmd cadastrar enable igual a true. Cmd consultar.enable igual a true. Cmd alterar.enable igual a false. E cmd excluir igual a enable igual a false. E txt enable que havíamos desabilitado igual a true. Vamos fazer o teste. Lembrando que em vez de bloquear o código, eu coloquei para bloquear o ano. Eu errei lá. Ó, perceba que o código não foi bloqueado. Quem foi bloqueado foi o ano. Ó, dados atualizados com sucesso. Perceba que na tabela também mudou. Lembrando que ali em cima é txt código.enable e não txt ano.enable igual a falso. Agora, se o usuário clicar no botão deletar dados, temos que limpar o registro da tabela. Vamos criar o comando delete. O comando SQL delete. Vamos fazer ele. Primeiramente, vamos criar uma variável chamada resp. Resp receberá o valor de message box. Se o usuário digitar yes ou não. Ó, vamos perguntar para o usuário: deseja realmente excluir os dados? Se ele digitar sim, se ele pressionar o sim, nós deletamos. Se ele pressionar não, nós não deletamos e apenas limparemos as caixas de texto e voltaremos com os botões consultar e cadastrar. Como saber qual botão ele pressionou? If se resp igual avb yes, então den então deletamos. Comando igual a delete todos os dados da tabela livro onde, lembrando que temos que passar o where, senão serão deletados todos os dados
todos os registros da tabela, onde código igual a código digitado. Para executar o comando delete, temos que chamar a variável de conexão com o banco, .execute comando. Executa o comando SQL que havíamos criado acima. E colocamos a mensagem: exclusão realizada com sucesso. O ícone será VB Information e o botão será somente OK. E o título será sucesso ao excluir. Você pode colocar do jeito que quiser. Se ele não pressionou yes, ele pressionou no, não serão só limpas as caixas de texto. Podemos copiar dali de cima e colar. Chame o método limpar. Prontinho. Lembrando que não é TXT ano, é TXT código. Você clica em consultar, ele pega os dados. Você clica em excluir. Deseja realmente excluir os dados? Não, porque o usuário digitou não. Somente limpou as TXT. Agora, se ele pressionar assim, ó, perceba que o botão cadastrar e consultar não voltou ao normal. Copie a parte correta e cole novamente. Aí ó, txt código .enable igual a true. Eu havia colado o de consultar, que estava errado. Novamente, excluir. Deseja realmente excluir os dados? Não. Os botões voltaram ao normal. Clique em consultar, excluir. Agora vamos excluir realmente. Deseja realmente excluir os dados? Sim. Exclusão realizada com sucesso. Você volta lá na tabela, os dados foram excluídos, realmente. Agora entre no modo design e vamos entrar no evento do relatório, do botão do relatório. Vá na aba criar, assistente de relatório. Esses são os campos que você quer que mostre no relatório. Você pode selecionar a tabela e os campos. Você clica em avançar
e código será em ordem crescente. Você escolhe o layout que você quer, se é vertical, tabelas, justificado. Nesse caso, usaremos o modo tabela, layout tabela. Aqui você digita o nome do relatório. Aqui é a visão do relatório. Só que por usuário, ele só vai abrir o relatório ao clicar no botão relatório. Ajuste o tamanho dos campos para que todas as informações apareçam. Perceba que o ano foi arrumado, porque o campo estava muito pequeno para as informações aparecerem. Edite. Você percebeu que eu renomeei o relatório? Porque aquele nome, livros cadastrados juntos, será o nome que vai aparecer na programação. Para chamar o relatório, usamos a função. Não, primeiro vamos verificar se o usuário vai querer o relatório esteja visível para impressão ou apenas para visualizar os dados. Se VB, se RESP igual a VB e ES, então do CMD, que é o comando que vai abrir Open Report, do CMD, ponto, abre relatório. Primeiro, você tem que saber o nome do relatório. Nome do relatório, livros cadastrados, vírgula, como você quer que ele apareça para o usuário. AC View Preview significa abrir no modo impressão. Se não, você abre o relatório apenas na visualização, para visualização. Open Report, livros cadastrados, AC View normal ou AC View Report. Prontinho, é isso. Deseja abrir o relatório para impressão? Sim. Aí aparece o ícone para imprimir os dados. Agora, se ele clicar em não, não aparece o ícone
para impressão dos dados. Aparece somente o relatório. Agora está faltando o botão aleatório, que vai fazer uma consulta aleatória na tabela. Entre no evento do botão. Para fazer o método aleatório, para realizar, para chamar a função aleatório, temos que saber quantos registros há na nossa tabela. Então, temos que fazer o comando select e criar um campo quantidade, que na verdade não existe, mas virtualmente ele vai existir. E que valor vai ter nele? O valor que vai ter nele é o valor da quantidade de registros que vai ter na tabela. Ó, select count. Count é a função que soma todos os registros, as quantidade. Ele soma todos os registros e salva no campo virtual chamado quantidade. Após fazer o comando select, lembre-se que temos que preencher o dataset com ele. Então chamamos a função valida seleção, que é a função que através do comando select preenche o dataset. Din QTD, que é a variável onde a gente vai salvar a quantidade de registros que há na tabela, ela vai ser igual, ó, QTD é igual a dataset entre aspas quantidade, que é o campo que criamos virtualmente. Ele não existe na tabela. Agora vou inicializar o comando, a função randomize, que ele não vai começar do 1, sempre do 1, como é aleatório. Ele pega os segundos do Windows. Ele faz o número randomicamente através dos segundos. Crie uma variável chamada código. De código as integer. Código, que será o código aleatório, código será igual a um número inteiro, int, rnd, que é a função randômica, versus vezes qtd, que vai gerar um número aleatório, e mais um,
porque o número aleatório é de 0 até a quantidade de registros menos 1. Então, não existe registro 0. Por isso que você tem que somar mais 1. Então, revisando. Código é igual a int, entre parênteses, rnd vezes qtd mais 1. Pronto. Agora temos que fazer a função select. Comando é igual a select. Selecione todos os dados da tabela tab cad livro, onde código seja igual ao código aleatório. Agora que terminamos o comando select, temos que validar a seleção para preencher o dataset. Agora podemos ir lá no consultar e copiar essas linhas. Essa aqui, ó, de txt ano até txt livro, será exatamente igual. Então vamos colar. Adicione também a txt código. Prontinho. O nosso comando aleatório de consulta aleatória já está funcionando. Vamos efetuar o teste. Feche o formulário. Deixa eu ver, porque não está fechando. Tá. Abra o formulário novamente. Clique em aleatório. Perceba que os dados estão vindo aleatoriamente. Como só há 3 registros, não é muito visível isso para o usuário. Mas se houvesse mais registros, isso ficaria muito mais visível. Pronto, é isso. Nossa videoaula está pronta. O comando clear, clipa as caixas de texto. Prontinho.